É, pessoal, hoje os bolsonaristas estão pé da vida com o Donald Trump, né? Droga, mais um plano infalível falhou? O que vamos fazer? Inventar uma narrativa falsa para lagadaiada. Vou explicar o que está acontecendo. Hoje o Trump e o seu governo anunciaram tarifas para vários países do mundo. Inclusive eles tarifaram uma ilha que só tem pinguins, que não tem habitante, e uma outra ilha que pertence aos próprios Estados Unidos. Então só assim a gente vê que o governo Trump não está sendo muito técnico, né? Ou eles são incompetentes ou são burros mesmo. Mas o fato é que ele criou uma regra de proporcionalidade. Se um país taxa X, os Estados Unidos, eles vão colocar metade em tarifas daquele país. Por exemplo, a China. O Trump alega que a China taxa os Estados Unidos em 69%. Então eles vão taxar a China em 34%. E alguns países eles colocou mais taxa, menos taxa, como por exemplo México e Canadá 25%, os países da União Europeia 20%, Vietnã, Camboja quase 50%, um absurdo. Enquanto que os produtos do Brasil, ele colocou sabe quanto? 30, 40, 50, 80%. Não, ele colocou a taxa mínima de 10%. A mesma taxa que foi colocada na Argentina. O que mostra que não é pessoal, ele está pouco se lixando em fazer uma pressão sobre o Brasil, tá? Então, Brasil e Argentina, ele taxou em 10%. O Jair Bolsonaro já foi no Twitter e defendeu o Donald Trump, falando que ele tem o direito de taxar, porque países com a mentalidade socialista, como a do Lula, taxam muito esses países ricos, porque acham que eles têm que ganhar dinheiro de países ricos. É socialismo. E o filho dele colocou um tweet parecido, onde ele falou que, pessoal, eu sei que a gente tem que defender o Brasil, né, mas um país que taxa em média 68% os Estados Unidos, eles têm o direito também de taxar o Brasil, não sei o quê. Tudo mentira, pessoal. Na própria postagem lá da Casa Branca, a Casa Branca admite que a média que o Brasil taxa os produtos americanos é 10%. Então, de onde que o Bananinha tirou esse 68%? Do zóio, para não falar outra coisa? Porque não tem esse dado. Então, tanto ele quanto o pai dele mentem. Mentem porque o Brasil é um dos países que menos taxa os Estados Unidos. Alguns produtos podem chegar em média até 17%. Eu acho que o etanol é um exemplo disso. Mas de onde é que eles tirou que a gente taxa em 68% os Estados Unidos? É mentira, tá? E aí, pessoal, o Gustavo Gayer foi um dos que mais... antes de falar do Gayer, só comentar esse X do Bolsonaro, que isso mostra que o Bolsonaro está mais preocupado em babar o ovo do Trump, até porque talvez ele espere alguma ajuda do Trump para tentar se livrar da cadeia, porque cometeu o crime, do que com o próprio Brasil. Tanto que o agro brasileiro, junto com o PT e o governo, eles aprovaram ontem, apesar daquela obstrução dos bolsonaristas, eles aprovaram com maioria de votos aquela lei de reciprocidade no Senado. Ou seja, o governo brasileiro tem o direito de tarifar de forma recíproca as tarifas de outros países, como os Estados Unidos. Então, mesmo a bancada ruralista, que é tudo bolsonarista, aquela bancada da extrema direita, eles votaram junto com o governo, porque é algo de interesse deles. Porque o agro sabe que essas tarifas podem diminuir as exportações para fora e pode prejudicar essas pessoas que produzem aqui no Brasil. Então você vê, o próprio agro, que é bolsonarista, apoiou o Lula por causa de uma causa de interesse nacional, enquanto Bolsonaro e filho ficam aí defendendo o Donald Trump. E isso mostra também que aquela obstrução deles não serviu para nada, tá? A Câmara continua trabalhando, só os vagabundos que não. E isso mostra também, pessoal, que se o Bolsonaro fosse o presidente, ele ia dar um foda-se. Não tocando isso aí, o Donald Trump está certo, alguém tem que estar chamando, alguém... Ele ri que parece que colocaram um vibrador nele, né? Mas enfim, esse é o patriota de Araque, né? O capitão bobalhão. É o capitão que disse I love pro Donald Trump. E o deputado Gustavo Gayer foi o que mais sentiu, pessoal. E eu até sei porquê, vou explicar para vocês. Ele fez um discurso lá na Câmara justificando essa tarifa baixa ao Brasil. Ele falou, não, é porque o Eduardo Bolsonaro tá lá, tá junto com os Estados Unidos, junto com o Trump, por isso que ele tarifou menos o Brasil, por causa do Eduardo Bolsonaro, entendeu? Querendo dizer que isso foi uma vitória do Eduardo Bolsonaro, o Trump ter taxado menos o Brasil. Essa mentira se desmonta em 2 pontos, pessoal. Primeiro ponto. O Gayer, meses atrás, eu tinha o vídeo que eu usei no outro vídeo para mostrar, agora eu não tenho mais, mas se quiser eu procuro uma hora também, não tem problema. O Gayer disse meses atrás que eles iam procurar ajuda dos Estados Unidos para sancionar o Brasil. E não era nem a lei Magnitsky, nada, era sanções econômicas ao país, Brasil, para pressionar o Brasil para poder liberar o Bolsonaro. Então ele falou assim, pessoal, a gente quer que o Trump traxe o Brasil, eu sei que vai ser ruim para a população, principalmente os mais pobres que vão sofrer, né, com a explosão de preços, mas é um sacrifício que nós precisamos fazer para combater a ditadura e a censura no Brasil. Olha a loucura do cara. Ele quer explodir os preços no Brasil através de sanções econômicas, que nem na Venezuela, por exemplo, para combater a censura e a ditadura que só existe na cabecinha deles, que é só um judiciário perseguindo um criminoso. Então o Gustavo Gayer disse isso. Agora ele mete o oposto, que o Bananinha está lá
ajudou a reduzir as tarifas. Então, Gaia, como é que fica? A missão de vocês qual que é? É conseguir sanções ao Brasil ou diminuir sanções ao Brasil? Vocês têm que decidir. Porque não bate em nada essa fala dele. Isso chega a ser absurdo. E é por isso que ele ficou nervosinho, ficou putinho lá na Câmara. Porque ele esperava mais sanções ao Brasil, o Trump vai lá e coloca sanções mínimas. Aí ficou putinho. Não, o Eduardo Bolsonaro que conseguiu isso daí. Ah, tá. Mas vocês não queriam mais sanções? Não é isso que ele falava em vídeo? Então, é mentiroso. Segunda coisa que prova a mentira do Gustavo Gaia é o fato de que essa semana, foi antes de ontem, o Paulo Figueiredo e o Bananinha, eles fizeram um vídeo lá em frente à Casa Branca, falando lá que eles estavam trabalhando. Estavam trabalhando lá nos Estados Unidos. Onde eles falam o seguinte, o Figueiredo fala o seguinte: não, pessoal, as coisas não é tão simples como vocês pensam aqui no Brasil. A gente teve que passar por um departamento de segurança, marcamos uma reunião, outro departamento da Casa Branca, marcamos outra reunião, porque aqui não é a casa da mãe Joana. Não é você chegar aqui na Casa Branca, bater na porta e falar: ei Trump, sanciona lá o Xandão e pronto. Então não é assim que funciona. Porque a Casa Branca tem todo o esquema de segurança e não é qualquer um que pode entrar. E mesmo assim, para você ter acesso ao presidente americano, pessoal, você tem que ser muito foda, um chefe de estado, alguma coisa do tipo. Não é bem simples assim. Então só isso desmente o que o Gustavo Gaia falou. Porque o Bananinha nem teve acesso ao Donald Trump ainda, tá? No máximo a um deputado, a um setor lá de segurança, tal, não sei o que, mas nem chegou perto do Laranjão. Então como é que foi vitória do Bananinha se ele não conseguiu nem chegar perto do Laranjão? Isso é mentira, pessoal. É mentira porque eles ficaram frustrados, porque mais um plano infalível foi pro lago abaixo. Droga, o Trump está jogando contra nós. E é isso que está acontecendo, pessoal. Teve um deputado da Argentina que meteu mesmo. Falou que a Argentina teve 10% por causa da amizade do Milei com o Trump. Nada a ver. Se ele tivesse mesmo essa amizade, ele nem taxava a Argentina ou taxava mais o Brasil. Então são só mentiras e narrativas, pessoal. Ah, mas o Trump é de extrema direita, Ronaldo. Ele é amigo do Bolsonaro. Isso não quer dizer nada, pessoal. No México também tem o CEPAC, que é aquele encontro de extrema direita. E tem um político lá mexicano muito conhecido, eu não vou lembrar o nome dele, que deve conhecer o Trump e ser amigo dele, e isso não impediu o Trump de elogiar a presidente do México, que é de esquerda, a Cláudia Sheinbaum. O Trump falou, elogiou muito ela, chegou a falar que foi a única pessoa com quem ele aprendeu alguma coisa na vida, falou que ela é muito inteligente e ela é de esquerda. Então isso aí não quer dizer nada, não é porque o Trump deu um hello lá pro Bolsonaro, lá, que estava lá na plateia, que quer dizer que ele vai deixar de ser pragmático, tá? Então isso mostra o quê? Mais um plano infalível deles caiu por terra e não vai acontecer nada, pessoal. Ele só fica ali no Twitter 24 horas querendo intimidar a justiça brasileira por causa dessa lei magnífica. Por exemplo, essa semana foi afastado aquele assessor do Alexandre de Moraes, aquele que falou aquela frase de usar a criatividade. Ele já está lá no Twitter postando: ah, estão com medo, né? Estão com medo porque sabe que a lei magnífica vem aí, o Trump vai pegar vocês, estão com medo. Não tem nada a ver, pessoal. Esse cara foi afastado porque o celular dele foi vazado, algumas conversas, não sei se foi hackeado ou foi vazado, onde ele fica praticamente atacando o Xandão, né? Falando, usa a criatividade, não sei o que, ele fica caguetando coisas que eram para ser sigilosas, o que pode afetar todos os processos do Supremo no Brasil. Isso, inclusive, é crime também. Então, por isso que ele foi afastado. Que patrão que quer um funcionário ou colega de trabalho que fica caguetando suas coisas no celular? Então, foi por isso. Não tem nada a ver com a lei magnífica. Mas eles insistem nisso. Mas eles estão cada vez mais distantes de conseguir qualquer coisa dos Estados Unidos. Por quê? O Trump já falou bem da biometria das urnas no dia que o Bolsonaro virou réu. Nunca falou um A em defesa do Bolsonaro. O Elon Musk já está saindo do governo, sendo que o Elon Musk era a única ponte que eles tinham para pressionar essa tal de lei magnífica. O Trump sancionou a Cristina Kirchner lá na Argentina e não falou nada do Xandão até agora. E agora o Trump colocou tarifa mínima no Brasil, que mostra que o Trump está pouco se lixando com o Bolsonaro. Pouco se lixando. Então é mais uma narrativa deles que cai por terra. E o Bolsonaro está cada vez mais desesperado, né, querendo pressionar a anistia. Fizeram obstrução no Congresso. Não adiantou nada. As coisas do Lula estão passando ainda, mesmo com os vagabundos sem trabalhar. E o Bolsonaro só está desesperado porque ele cometeu o crime. Eu não quero ser preso. Vai me prender, não quer? A verdade é essa. Mas a hora dele está chegando, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like aí no vídeo, tá? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos para ajudar. Comente também o que você achou, que sua opinião é importante. Muito obrigado aí por ter assistido. Até a próxima.